Bom, boas-vindas à quarta turma dos encontros de leitura do Filosofitas. Os encontros de leitura, eles fazem parte de uma das ações do projeto chamado Filosofitas Maior Fita. O projeto é uma produção cultural realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, via o Programa de Ação Cultural ICMS, com o apoio da Goal Projetos, e com patrocínio da Usina Lins, Grupo Santa Emília e Usina Batatais. Por falar em Batatais, a nossa cidade, nossa estância turística no interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, onde nasceu o Filosofitas. O Filosofitas é um coletivo cultural, sempre em construção, que tem procurado participar, criar e estimular territórios e espaços de arte e cultura onde o pensamento e a criatividade da ação e do verbo filosofar estejam conscientemente presentes. Eu sou o Leonardo Rico Medeiros, meu nome artístico é Leospa, eu sou membro fundador do coletivo e coordeno o projeto Filosofitas Maior Fita. Minha formação, primeiro, é engenharia de alimentos, depois estudei pedagogia, em meio a trabalhos com a música, em meio a trabalhos na escola, trabalhando com crianças, maternal, ensino infantil, ensino fundamental 1, 2, depois ensino médio, com aulas de física, e conduzindo na perspectiva da filosofia, daí fiz o bacharel primeiro, depois me licenciei, e nessa caminhada do bacharel em filosofia, me aproximei da chamada filosofia clínica, que é uma área que nasce no meio médico, nasce em meio às clínicas de saúde, em meio às problemáticas da saúde. Me aproximei dessa área e fui fazer um mestrado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, onde nos aproximamos da obra de um filósofo chamado Huberto Roden, filósofo brasileiro. Bom, além dos nossos 3 encontros, o primeiro, que ocorre hoje, dia 1º de agosto, estamos iniciando o mês de agosto aqui. O segundo encontro vai ser no dia 15 de agosto, e o terceiro encontro vai ser no dia 29 de agosto, portanto, aí temos uma previsão de espaçamento de 2 semanas, com 3 encontros nesse mês de agosto, todas as terças-feiras, acontecendo às 19 horas até às 21h30. Além desses 3 encontros, a gente vai ter um momento muito importante, que vai reunir todas as turmas. Vai reunir a turma 1, que leu e está lendo a Terra Pátria, do Edgar Morin e Anne-Brigitte Kern. Vai reunir o pessoal da turma 2, que passeou ali e ainda passeia, que leu e ainda lê O Retorno dos Astrólogos e Meus Filósofos, também do pensador Edgar Morin. Também vamos reunir ali o pessoal da turma 3, que passou pelo Zygmunt Bauman, com seus livros 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno e A Arte da Vida. Todas essas turmas leram e continuam lendo todos esses escritos, e nós vamos ter a oportunidade da turma 4 se reunir com essas outras turmas em um dia que é um sábado de manhã, no dia 2 de setembro. Então, o primeiro sábado de setembro, nós vamos reunir todas as turmas para um momento de síntese e autoavaliação. Um momento de síntese e avaliação. Um momento de autossíntese e autoavaliação. Caso vocês que estão vendo este vídeo, e antes do dia
15 de agosto, ou antes mesmo do dia 30, do dia 29 de agosto, vocês estão vendo esse vídeo antes do dia 15, antes do dia 29, e conheça alguém que possa ter interesse pelo que vai ser discutido aqui na turma 4, que não sei se discutido, mas que vai ser lido, é melhor pensar assim, que vai ser lido. Agostinho da Silva, filósofo luso brasileiro, filósofo dos seus muitos heterônimos como pessoa. Se alguém conhecer alguém que possa ter interesse em ler conosco, nesses encontros síncronos e depois, em outros momentos, em outros encontros que venhamos a ter nesta vida, então é só passar o link de inscrição, né? Que eu acho que se a gente vai colocar aí no chat, tá? Vamos colocar na descrição também lá do YouTube. Vamos anotar aí, né? Vamos passar isso na descrição. E é o link de inscrição. Então as pessoas podem se inscrever, a inscrição era até ontem, só que a gente vai deixar aberto ali o formulário, para que caso vocês conheçam alguém que tem interesse nessa perspectiva da filosofia enquanto poesia, né, que tem interesse em conhecer esse pensador, esse escritor, esse filósofo, Agostinho da Silva, que façam a inscrição. Basta acessar também lá o filosofitas.com.br, vai saltar um pop-up ali na tela, chamado pop-up, né? Ele salta e vai estar escrito ali, inscrições abertas, encontros de leitura. Aí é só clicar ali que vai dar para acompanhar as instruções e fazer a inscrição. Vamos abrir então a palavra em ordem alfabética, daqueles que estão aqui presentes sincronicamente. É o André. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Gil. Eu moro aqui em Ribeirão Preto. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, na seção de informática da Faculdade de Filosofia. E sou um curioso da filosofia, apesar de não ter uma formação na área ou nunca ter cursado nenhum curso estruturado sobre filosofia. É um assunto que eu gosto muito e estou aqui para descobrir coisas novas. Valeu, André. Tiago? Então, meu nome é Thiago, sou de Aracaju. Eu me inscrevi no Filosofia através do coordenador do curso de Filosofia, o professor Edson Nardi. E eu tenho estado bem satisfeito com as interações que estamos realizando no último mês, porque acho que já tem um mês que a gente já está, ou mais que isso, nessas interações. E é isso, espero que eu continue podendo colaborar da melhor forma possível para que nós possamos desenvolver vários pontos específicos a respeito das nossas leituras. Obrigado, Tiago. O Tiago lembrou bem, né? Agradecer a figura do Dr. Edson Nardi, filósofo aqui da nossa cidade de Batatais. Quando passei pela filosofia nos Claretianos, Nardi já era o coordenador do curso, sempre apoiou o Filosofitas, o coletivo, seja participando dos encontros filosóficos, falando sobre Aristóteles, falando sobre os estoicos, falando sobre o valor da amizade, sobre as virtudes. O Edson também formado em educação física, professor de educação física, professor de filosofia, que inaugurou no Centro Universitário Claretiano uma pós-graduação em aconselhamento filosófico, uma área que nos é muito cara. Eu falava há pouco da questão da escola de enfermagem, né, de um mestrado e uma aproximação com o pensador brasileiro chamado Huberto Roden.
É importante dizer que foi feita uma relação de Humberto Rode, a metafísica de Humberto Rode, a cosmoterapia de Humberto Rode, com a integralidade em saúde. Também a integralidade na saúde. Integralidade é um princípio do SUS, princípio do Sistema Único de Saúde. Como é trazer a filosofia, como é trazer o conceito para a prática do dia a dia existencial. Como é trazer o conceito de integralidade para a prática da saúde em meio a nossas existências, repletas de pandemias da ordem mental e física. O Filosofitas dialoga com essa perspectiva da arte enquanto cura. Ou da arte enquanto possibilidade terapêutica, ou da arte enquanto possibilidade de saúde. Porque se nós formos pelo viés da filosofia clínica, não faria sentido falarmos em cura. Mas faz sentido falarmos em cuidado. Cuidado integral. E Cine 7 e Tiago Santos levantaram a mão. Vai lá, Tiago. Então, eu tinha mandado uma mensagem aqui que era a respeito, por exemplo, uma das atuações no estágio são em hospitais, ONGs, clínicas, e no caso eu gostaria de saber mais a respeito de referências bibliográficas que possa me orientar para que eu possa realizar esse estágio, ou seja, que é uma entrevista, certo? Que é uma pesquisa que realiza em forma de entrevista com o gestor do estabelecimento, e eu gostaria de referências para que pudesse dar mais bagagem, para que eu tivesse um direcionamento melhor a respeito disso, da filosofia clínica, que realmente eu desconheço essa área. Então, eu gostaria de Ok. referências assim, tal. Lá no site, também no site, www.filosofitas.com.br, tem um setor ali que se chama Encontros Particulares de Filosofia, o EPF. Ali no Encontros Particulares de Filosofia, tem um espaço destinado à filosofia clínica, e ali tem alguns contatos colocados lá. Da mesma forma, tem alguns contatos colocados na parte de aconselhamento filosófico. Tem um espaço de contato que você pode inserir ali as suas dúvidas, e você será direcionado da melhor forma possível. Por exemplo, que eu estou pensando aqui, que aí em Aracaju é provável que existam filósofos clínicos. Eu agora, de memória, eu não me lembro de nenhum colega, né? A gente esteve em alguns eventos pelo Brasil, e fora do Brasil também, inclusive, o Agostinho da Silva apareceu em uma jornada de estudos que fizemos da filosofia clínica, né? Inclusive, estou aqui diante de um número de uma revista de cultura para o século XXI, chamada Nova Águia, né? A Nova Águia, ela recebeu o apoio para ser publicada da Câmara Municipal de Amarante. Vocês sabem onde fica Amarante? A gente trouxe isso aqui de Portugal e o Agostinho Silva veio junto. E veio junto essa ideia, ou melhor, esse escrito, que é 7 cartas a um jovem filósofo. Um livro extremamente reverenciado e referenciado nos círculos pelos quais passamos, sobretudo quando da formação no diálogo com a filosofia aplicada e o aconselhamento filosófico. Mas mais do que isso, até é uma discussão com a filosofia em Portugal. E a filosofia em Portugal, existia uma tríade. Um dos vértices eu não me lembro agora, mas os outros 2 vértices eram Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva morou aqui no Brasil durante muito tempo. Ele deu aulas aqui. Então, assim, nós vamos nos debruçar sobre o Agostinho,
e tentar extrair algo dessa obra Sete Cartas a um Jovem Filósofo, que ele faz inspirado nos Sete Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Vai lá, Thiago. Então, essas pessoas que estão atuando em filosofia clínica aqui na minha cidade, existe algum site em que tenha o contato deles, alguma forma de eu entrar em contato com essas pessoas, alguma plataforma, alguma coisa assim ou não? Eu recomendo que você faça isso. Entre lá no EPF, tem uma aba lá que é Filosofia Clínica, e lá vai ter um espaço para contato. Você será direcionado a esses sites, né? Se você, obviamente, escrever no Google, assim como nós encontramos as obras do Bauman, né? Se você escrever ali no Google, Filosofia Clínica, Aracaju, é provável que algo possa aparecer. Mas busque lá no site do Filosofitas, mande uma mensagem lá no contato, ou mesmo se você entrar no site, pode ser que ali você já encontre caminhos, porque ali tem alguns dos principais nomes e referências para um início na filosofia clínica. Né? Eu estou entrando agora só para ver certinho onde que a gente vai. Tá lá o filosofitos.com.br, quer ver? Olha, eu tô aqui no site, aí tem Anfic, Ó, Infic, Instituto quer ver, ó? Pasteur, Recanto da Filosofia Clínica, tem vários sites. Quer ver como é que eu faço aqui para compartilhar aqui? Aqui. Apresentar agora? Sim. Quer ver? Aqui, ó. Aí. Vocês estão vendo aí? Então, aqui, entrou no site, vai estar os encontros particulares de filosofia. Saiba mais. Aqui tem as abordagens e os métodos. Aqui tem uma menção à filosofia clínica. Se a gente clicar aqui no ícone, a gente já vai ser levado aqui para a aba. Aí, aqui tem um vídeo do Lúcio, que é importante passar por ele, né? E aí, esses links, exatamente, Thiago, ó, é perfeito, ó. Você vai ter contato com o Anfic, com o Infic, com o Instituto Pacto, o Recanto da Filosofia Clínica. Você pode também mandar uma mensagem para eles, sem problema, e você vai obter já o nome de filósofos clínicos aí na sua região, tá? Com certeza. O que eu queria dizer é que tem uma parte aqui, na verdade está em agendamentos, porque aqui em agendamentos, aqui você envia uma mensagem, aí você vai ser direcionado para o contato. O contato você pode clicar aqui em cima no site já quando você entra, entendeu? Se você entrou no site, já vem no contato, aqui. E aqui vai ter o assunto, né? Você pode pôr outro, filosofia clínica, ou mesmo deixar o encontro particular de filosofia aqui. Escrever a mensagem e enviar. Então, aí a gente faz essa pesquisa, te manda o nome, né? Tudo certinho. Quer ver aqui? Agora eu vou parar a apresentação. Beleza. Tá certo, obrigado. Não, obrigado, Thiago, pela pergunta, e pelo interesse, né? E você que está atuando aí em um hospital, enquanto estudante de filosofia, poder estar se aproximando dessa perspectiva de uma filosofia aplicada, e aplicada à saúde, e um ambiente em que as pessoas vão buscar saúde. Infelizmente, vão buscar saúde no momento que estão adoecidas, né? Mas nós precisamos disso na nossa sociedade, né? E, ó, eu convido aqui todos vocês, né, para que assistam ao vídeo
não listado no YouTube hoje, no dia 1º de agosto, mas que passará a estar ali listado entre os vídeos públicos daqui a 2 dias, na quinta-feira, todas as videoaulas, as fita-aulas do curso livre de filosofar. A aula número 2, a videoaula número 2, né, sem ser a introdução, a aula 1, a aula 2, é de uma riqueza muito grande para o que a gente tem se proposto a pensar aqui, nos encontros de leitura. Ao ler, nós estamos dialogando com aquela discussão lá, na aula 2, sobretudo. Em todo o curso Livro de Filosofar, mas sobretudo ali na aula 2. Nós tivemos aqui, da turma 1, turma 2, a gente lia uma série de textos que estão presentes na aula 2. Aí, então, a gente, de um determinado momento para cá, a gente começou a mencionar essa aula, a passar o link da aula, porque a gente estava repetindo coisas que já estavam lá na aula, né? Não que isso não seja importante, aliás, acho que nessa aula mesmo, a gente fala muito da questão da repetição, né? Que é falar a mesma coisa várias vezes de modo vário. Mas as verdades fundamentais, elas geralmente se expressam como sendo telegramas que se repetem. Bom, então fica o pedido aí para que assistam ao vídeo. É a aula 2 do curso Livro de Filosofar. E lá a gente discute leitura e experiência, universal, particular e singular, conjunto singular, universal, infinito, que é um conceito chave, conjunto singular, universal, infinito, conjunto singular, universal, infinito. A gente vai começar por leituras externas, que é deste livro aqui que eu havia mostrado, que foi apoiado pela Câmara Municipal de Amarante, um livro que veio de Portugal, de uma jornada de estudos da filosofia clínica. Então, nós vamos começar por leituras externas aqui, só para dar uma breve contextualizada no Agostinho da Silva. E a gente segue, aí no PDF tem, aqui é uma coletânea de escritos, tá? Mas tem esse livro aqui no meio, que é o 7 Cartas a um Jovem Filósofo, do Agostinho da Silva. Vou mostrar de novo aqui. Da Realizações Editora. Uma edição, assim, fabulosa. Muito bonita. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia da beleza da edição. É bonito, né? 7 Cartas a um Jovem Filósofo, seguidas de outros documentos para o estudo de José Querti Navarro. Bom, será aberto um fórum, tá? Depois no Moodle, para a gente trocar impressões desses encontros de leitura aqui. O Agostinho da Silva, tá aqui, 7 Cartas a um Jovem Filósofo, seguidas de outros documentos para o estudo de José Querti Navarro. Vila Nova de Famalicão, Portugal. Grandes Oficinas Gráficas Minerva, 1945. Edição do autor. Tá? Uma informação, gente, que está colocado aqui. O PDF, vocês conseguiram ter acesso, né? André, você consegue colocar ele aí? Bom, se caso vocês tenham essa imagem do poeta trágico Eurípides aí, no Museu do Vaticano, essa imagem que eu acabei de mostrar, vocês têm ela no PDF aí? Aí, tem. Essa aí. Essa imagem é de Eurípides, o poeta trágico. Está lá no Museu do Vaticano. Então, aí na página seguinte, quer ver? Vamos ler isso aí. Olha lá.
Agostinho da Silva, 7 cartas a um jovem filósofo. Só uma coisa, gente, vocês viram onde que está esse asterisco, né? Está lá na página anterior. Olha lá, o José Kerti Navarro. Então, Agostinho da Silva, 7 cartas a um jovem filósofo seguidas de outros documentos para o estudo de José Kerti Navarro. Isso foi um livro, então, publicado ali em Vila Nova de Famalicão, Portugal. E a editora é Grandes Oficinas Gráficas Minerva. E o ano é 1945. E é uma edição do autor, o próprio Agostinho da Silva, tá? Ele quem fez a edição, ele que montou a edição, ele quem fez a edição, ele quem editou. Cerca de um ano antes da publicação, seguindo a leitura aí das 7 cartas, Agostinho da Silva traduz do alemão A Balada do Amor e da Morte, do alferes Cristóvão Rilke. Essa Balada do Amor e da Morte, do alferes Cristóvão Rilke, tinha a autoria de ninguém mais, ninguém menos que Rainer Maria Rilke. O manuscrito dessa tradução, que viria a lume em 1965, no número 4 da revista Autoral, Folhas Soltas de São Bento e outros, em que eram colaboradores Agostinho da Silva, o ortônimo, e uma série de seus personagens heterônimos, tendo sido, aliás, a autoria da tradução em tela ali atribuída a um desses heterônimos, que era o médico Caio Porfírio Martins Rodrigues. Data exatamente de 22 de março de 1944. E é dedicado a Maria Violante Vieira, amiga, a partir de 1969, 70 também companheira do Agostinho, né? Formada em filologia germânica, com quem tivera conversas memoráveis acerca do poeta do indizível. Olha só, fica aí um exercício para a gente. Maria Violante Vieira foi amiga e posteriormente companheira e travou conversas memoráveis acerca do poeta do indizível com Agostinho da Silva, ortônimo, ou com o Dr. Caio Porfírio Martins Rodrigues, médico heterônimo? Vamos fazer essa pesquisa aí. Logo a gente tem uma resposta. Bom, é nessa circunstância de conversação, tradução e visitação da obra de Rainer Maria Rilke que vem a escritura das 7 cartas a um jovem filósofo. Que a escritura das 7 cartas a um jovem filósofo realiza-se, portanto, já desde o título, ecoando cartas a um jovem poeta, do Rainer Maria Rilke. O senhor Capuz, destinatário da prosa tocante, lírica, sábia e envolvente, que em forma epistolar o autor das elegias de Duino a ele endereçara. Ao longo deste volume inaugural da Biblioteca Agostinho da Silva, de diferentes maneiras poderá o leitor perspectivar a multifacetada ideia agostiniana de filosofia enquanto poesia. Cabendo-nos, nesta nota pré-ambular, às 7 cartas, apenas trazer à cena certos elementos de Possênio, cujo conhecimento pode ensejar uma melhor contextualização e compreensão do ludus, do jogo criativo, perspicaz, fecundo e repleno de ressonâncias, de enlaces e interpenetrações com o jovem filósofo e o jovem poeta, a poesia e a filosofia, as instâncias do rigor conceitual
e aquelas próprias à sensibilidade artística, seus fôlegos respectivos, picos, voos, horizontes, profundidades, cosmovisões e iluminações. Isso não está no PDF, mas a Isabel Guimarães, ela escreveu um poema para o Agostinho da Silva, e ela termina esse poema falando assim: eu te saúdo, maestro. Ela faz esse poema saudando o mestre Agostinho da Silva, o maestro Agostinho da Silva, chamando este canto de saudação, tu que subia as escadas, tu, professor Agostinho, que subia as escadas, você que subia escadas, Agostinho, tu que não nasceste velho, tinha antenas e deslizava suave, tu que tinhas língua pronta, língua de pensar ligeiro, vivo, solto. A chama, você aplicou, ou tu aplicaste, a libertação do ser. Sabia, sem saber, que o mundo te iria recordar. Tu, da consciência plena dos valores intrínsecos. Tu, da consciência plena dos valores intrínsecos na coisa pequena. Tu, que subia as escadas, alimentava-te de nadas, universos tinhas, Agostinho das Rosas, o espinho da carne no caminho daqueles que amaste e revelaste. Agostinho da pátria és, alferes, homens e mulheres, que em ti renasceste, uma viagem, Agostinho, tantas e tantas outras, vieste, amolador de adivinhos pensamentos foste, palavras e obras dás. Eu te saúdo, maestro. Délio Vargas escreve uma breve nota sobre Agostinho. Ele diz o seguinte, isso aí também não está no PDF, gente, então, na medida do possível, caso eu não me faça entender também, vocês podem parar e questionar. Breve nota sobre Agostinho. Algumas das afirmações extremas do professor Agostinho da Silva poderiam não corresponder a uma verdade insubstituível no plano da sua plasticidade máxima. Antes, eram, eu penso, uma teia cor de cinza, cor de névoa, ou cor de pátria, onde a ironia do homem universal, espécie de grande aranha de peludas patas, se alia ao inseto paradisíaco que existe na imaginação de todos nós, para com ele partir num voo de geometrias livres e consequências prodigiosas. Agostinho, ou a reencarnação de Sócrates, o grande pai grego, descarna as utopias da época que o viu nascer e inaugura a época da inocência plena, depois de carregar durante muitos séculos com o fardo das escolas do pensamento ocidental, incitando-nos a uma vigilância plena, que, atenta ao que de perto nos cerca, nos faculta a chave para, em sintonia perfeita, atingirmos o homem das cavernas contemporâneo e o ajudarmos na sua difícil ascensão aos estados superiores de consciência, a ser o que sempre foi, ainda que de si distante,
se debata nas abóbodas das eternas dúvidas, ignoto das suas asas de luz. Isso aqui é central, fundamental, para que a gente possa ir para a leitura efetiva aí da primeira carta, que ele endereça ao meu caro Luiz. Meu caro Luiz. Vamos aí caminhando, então, para a metade deste primeiro bloco. Vamos lá, Astrid. Só una pregunta. No sé si solo a mí no se puede mover la tela. No puedo mirar más allá de lo que você fala. Aí sim, obrigada. Ali sim. Astrid, essa é uma observação. Isso que acabou de ser colocado aqui era uma leitura, porém uma leitura que não estava no PDF, tá? Eu estava procurando. Eu estava neste livro aqui, já. Que veio lá de Portugal, é uma revista, na verdade, né? É uma revista de cultura para o século XXI. E é um número especial sobre o legado de Agostinho da Silva. 15 anos após a morte dele. É uma edição de 2009. Ou seja, nós já temos aí 14 anos, né? 14 anos. Portanto, 14 mais 15, 29 anos. Agostinho da Silva terá nos deixado há 30 anos no ano que vem, né? 2024 fará 30 anos de seu passamento. Enfim, li aqui o trecho de um poema, tá? Que foi escrito pela Isabel Guimarães, que falou que o Agostinho era aquele que subia escadas. Ela chamou ele daquele que subia escadas. E colocou ali essa relação que ele tem com os heterônimos, né, com as várias pessoas que ele conduziu o seu pensamento, né? E ali o Délio Vargas tem uma breve nota sobre Agostinho, e ele vai colocar isso que é central. Central para que a gente possa começar agora sim a ler essa carta ao caro Luiz, a primeira carta. O Luiz é o jovem filósofo. Então são 7 cartas a um jovem filósofo. Essa é a carta número 1. Ele vai se voltar para o Luiz e ele fala assim: meu caro Luiz, conhecemos tão pouco da vida, do mecanismo complexo que deve ser este do mundo, que, segundo me parece, o decidir-se não tem grande valor, senão no que respeita à estima que poderemos a manter por nós próprios, a confiança que talvez seja absurda, mas que em todo caso nos permite o viver. Conhecemos tão pouco da vida, meu caro Luiz. Conhecemos tão pouco desse mecanismo complexo que deve ser esse do mundo, que, segundo me parece, caro Luiz, o decidir se vou para lá, se vou para cá, se faço isso, se faço aquilo, não tem grande valor. Senão no que respeita à estima que poderemos manter por nós próprios. A confiança que talvez seja absurda, mas que em todo caso nos permite viver. Confiar em nós mesmos. Respeitar a nós mesmos, a estima de si, a estima por nós próprios. Uma confiança que talvez seja absurda, mas que nos permite o viver. Creio, meu caro Luiz, ele segue, que sejam quais forem as circunstâncias, tanto faz decidir-se depois de ter pensado bem em um ponto, como decidir-se atirando uma moeda no ar. Meditamos gravemente. Pesamos todos os elementos. Meditamos aqui no sentido ocidental mesmo, né? De pensar, né? Pesar. Meditamos gravemente, tanto é que é gravemente, né? Se fosse no sentido oriental, não seria gravemente. Pensamos todos os elementos. Depois fazemos exatamente o que faria o homem
que, tendo visto apenas a milésima parte de 1 milímetro do dente de uma roda, engrenagem, tivesse opiniões firmes sobre o gênero de papel ou de bolacha fabricada pela máquina, que não a percebe no seu conjunto. Só por um extraordinário acaso se poderá acertar. Temos todas as possibilidades, caro amigo. Temos todas as possibilidades, caro amigo Luiz, de tomar sempre uma decisão errada. A sorte da moeda ainda deve talvez ser a melhor, porque pelo menos suprime do sistema, já complexo, um elemento que pode perturbar, e que é um elemento poderoso, que é qual, meu caro Luiz? O da nossa vontade. A sua decisão de se dedicar à filosofia, Luiz, então, o jovem filósofo, vejam, ele estava se colocando nessa condição, olha, agora eu vou ser um filósofo, serei um filósofo. Isso na década de 40, século 20, né? Mas que, enfim, não é muito diferente, é diferente, mas tem as suas semelhanças com hoje. Essa condição de se fazer filósofo está mais semelhante ainda nessa nossa perspectiva de filosofar, não necessariamente ter uma graduação, ou um mestrado, ou um doutorado em filosofia, mas é o estar filosofando, é o ser filósofo, né? É o encontrar-se em um devir filósofo. O devir filósofo do André, o devir filósofo da Astrid, o devir filósofo do Leonardo, o devir filósofo do Tiago, o devir filósofo da Bel, o devir filósofo do Cine 7 Filmes. O devir filósofo do produtor cultural, o devir filósofo do artista, da produtora cultural, da terapeuta, da educadora, do educador, do trabalhador em instituições de saúde, instituições de cuidado. Então, beleza, somos os jovens filósofos, somos os Luíses e as Luísas aqui. E o Agostinho está mandando essa primeira carta. Ele diz assim, a sua decisão de se dedicar à filosofia repousa, pelo que me diz, e pelo que eu conheço de si, Luísa, no entusiasmo que lhe despertam as leituras dos filósofos, no interesse que tem para o meu amigo, os grandes problemas, todos os grandes problemas filosóficos, e no gosto que teria em apresentar você, meu caro Luiz, um dia, uma congeminação sólida, sem falhas, sobre a estrutura do mundo, sobre o sentido da vida. O não ter posto qualquer espécie de preocupação material, o não ter pensado logo, como quase todos os outros, nas possibilidades que haveria para si de se empregar no fim do curso. Isso que eu falei que não é tão diferente, né, do que a gente vive hoje, né? Você se gradua em filosofia, faz uma graduação em filosofia, são raros aqueles que vão trabalhar enquanto filósofo, de fato. Eu tenho um trabalho, qual é o seu trabalho? Eu sou filósofo. São poucos, né? A grande maioria vão ser professores de filosofia. Não sei se é a maioria, hein? Não sei se é a maioria, não. Acho que a maioria talvez sejam outras profissões, né? Que não a de eu sou filósofo. Qual é o seu papel na sociedade? Eu sou filósofo. Difícil isso, né? Até essa perspectiva da filosofia aplicada nasce nesse sentido, né? Daquele que se gradua em filosofia poder exercer a sua formação em filosofia na sociedade, né? Prestando um serviço, quiçá terapêutico, né? Mas que contribua para a saúde existencial dos seres. O não ter posto qualquer espécie de preocupação material, de não ter pensado logo, como quase todos os outros, nas possibilidades que haveria para si de se empregar no fim do curso, não ele deve ter deixado de aparecer como um bom gosto moral, não é, meu caro Luiz? Porque eu sei que você é bem sensível a tais questões. Como essa nossa conversa de hoje tem fatalmente de seguir um pouco
o curso errante de outras nossas conversas, porque como já teve a ocasião de me dizer, né, você me disse uma vez, Luiz, que eu não possuo muito talento da construção lógica. Então, eu vou dizer-lhe o que penso deste ponto, ou pelo menos de uma parte desse ponto. Eu não sei por que motivo o meu amigo, você, Luiz, põe de lado tão ligeiramente os interesses materiais. Não ignora, de certo, que há países em que a profissão de filósofo de ensino, não dá nenhuma espécie de compensação material. É um trabalho para vegetar, não realmente para viver. Você tenciona, pelo que depreendo da sua carta, ser um filósofo. Ó, isso aqui é chave, gente. Olha, essas próximas 1, 2, 3, 4 linhas aí. Ó, você tenciona, pelo que depreendo da sua carta, ser um filósofo. Não no sentido do que exporá, não no sentido de que exporá, de que vai expor doutrinas alheias, ou construirá uma sua doutrina, e se dará satisfeito com tudo isso. Eu sei que você não quis ser isso, Luiz. Você não quis ser esse doutrinador, essa pessoa que vai ficar satisfeita com ter encontrado um sentido. Mas é mais no sentido, você escolheu aí e tenciona ser filósofo, de que tentará pôr a sua vida de acordo com a sua filosofia, a maneira de certos gregos e de quase todos os hindus. A gente falou há pouco da filosofia oriental, né? É nesse sentido. Da meditação oriental, né? Da filosofia oriental, enfim. Agostinho coloca aqui, né? A maneira de certos gregos, não todos, e de quase todos os hindus. Então ele vai falar que o Luiz escolheu esse ser filósofo, essa profissão de filósofo, de querer estudar a filosofia, trabalhar com a filosofia, mas não na perspectiva de construir aí uma doutrina completa, de expor essa doutrina e se sentir satisfeito com isso, mas no sentido de viver, de colocar a vida, olha lá, pôr a sua vida de acordo com a sua filosofia, a maneira de certos gregos e de quase todos os hindus. Se é assim, o fato de não se importar muito com parte material da vida, de ter, como se diz, desprezo pelo dinheiro, é já a consequência de uma filosofia. Se fosse a sua filosofia, a estar de acordo com a vida, você construiria, por exemplo, uma filosofia de miséria sobre uma vida de miséria. Se fosse a sua filosofia a estar de acordo com a vida, você construiria, por exemplo, uma filosofia de miséria sobre uma vida de miséria. Mas, como é o contrário, você, sobre uma filosofia de desprezo dos bens materiais, constrói uma vida em que esse desprezo se manifesta amplamente. Mas desprezo ou repulsão? Um Sêneca, como talvez você já o saiba, Luiz, teve o desprezo das riquezas, mas ele foi banqueiro. Um santo tem o desprezo da riqueza e nunca é banqueiro. São duas atitudes diferentes. Você, naturalmente, vai pela primeira. Se a miséria vier, paciência. Se vier a riqueza, paciência também. Então, Luiz, ele falou, você não é santo. Você está mais para Sêneca do que para santo. Você está se eivando moralmente pelo fato de que você fez filosofia, não se importa com o diploma ali no final, né? Até ele fala lá naquele momento da profissão, né, de filósofo de ensino, que não dá espécie de compensação material, um trabalho para vegetar, né? Mas você fala, não, eu não me apego à questão material. Agostinho eu falo, olha, você não é santo, você está mais para Sêneca do que para santo. Se você não se importa, ponhamos de lado o primeiro dos problemas que neste ponto se poderia levantar, que seria o seguinte: se você, agora, é que vai aprender filosofia, se você ainda não tem a tal concepção do mundo,
Por que razão se decide por um dos caminhos? Então, agora é você que vai aprender filosofia, né? Se você ainda não tem tal concepção do mundo que a filosofia lhe permite, por que razão você se decide por um dos caminhos? O que o levou a não ser médico? O que o levou a não ser comerciante? Engenheiro? A ter uma profissão lucrativa? A acumular uma fortuna? E a ter depois, uma vida de filosófico repouso? Por que não tomou ainda um terceiro caminho? O de uma profissão lucrativa casada com a filosofia? Não foi por ter razões, porque elas só poderão existir depois da filosofia. Foi por instinto, por temperamento. Então, quase se tivesse um então entre parênteses ali, né? Então, não foi por ter razões, porque elas só poderão existir depois da filosofia. Você tomou essa decisão aí, Luiz? Foi por instinto? Por temperamento, então? Curiosa posição para um filósofo. Terei muito gosto em que me demonstre, em qualquer altura da sua vida, que você agiu por motivos racionais. Porque eu, meu caro Luiz, fico desde já com a impressão de que você agirá sempre por temperamento. Como, segundo me parece, agem todos os homens. Isto, porém, foi só apontar a questão. Não a discutiremos por agora. Eu vejo que isso é central também na obra do Agostinho. Essa ideia de que nós agimos sempre por temperamento. E o temperamento aqui está aproximado da dimensão do poético. Essa dualidade poesia-filosofia, dualidade, não dualismo, o temperamento entra muito aí, junto com a razão, né? Que é o que ele está chamando de razão aqui. O que estaria mais próximo, pensando lá no Humberto Roden, por exemplo, do intelecto, né? Da consciência do ego, da concatenação lógica de ideias, de conceitos. Concatenação lógica. E ele fala, não, eu quero que você me mostre, né? Olha lá, que pode ser qualquer altura da vida, que agiu por motivos racionais, ou por motivos ego-intelectuais, de concatenação lógica. Meu caro Luiz, eu fico desde já com a impressão de que sempre por temperamento, como segundo me parece, agem todos os homens. Mas ele fala, isso foi só apontar uma questão, a gente não vai discutir isso agora. Há outro problema, Luiz, muito grave. Posso estar na vida em 3 atitudes principais. Olha só esse triângulo que interessante. A atitude de dar, a atitude de receber e a atitude de dar e receber. Como tipo da atitude de dar, poderíamos pôr Jesus. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Uma compreensão do cristianismo cósmico, o avatar da consciência cósmica. Um avatar da consciência cósmica. Um avatar do unigênito, Jesus. Então, como tipo da primeira atitude, a de dar puramente, Jesus. Como tipo da segunda, de receber, eu. Mas por que ele fala isso? Porque que você está sempre a acusar de egoísmo. Está sempre falando que eu sou egoísta, né, Luiz? Então, esse sou eu. A minha vida é só receber mesmo. Mas ele tem um outro tipo, que é o tipo da terceira atitude, que é dar e receber. Os milhões e milhões de nossos semelhantes. O seu caminho, Luiz, parece ser o de dar.
sem nada pedir, o que leva quase sempre a nada receber, e até, por uma espécie de esclerose, a nada querer receber. Negarei que é um caminho muito belo, sob o ponto de vista artístico? Não, claro que não. É muito belo, muito bonito. Muito bonito isso, Luiz. O seu caminho de dar, sem nada pedir, quase nunca recebe nada, e até por uma espécie de esclerose, você nada quer receber. Eu vou negar que é um caminho belo, sob o ponto de vista artístico? Não. E é um caminho belo e muito difícil. Já lhe conhecemos todos os episódios principais. E aqui entra o grande conhecimento do Agostinho da Silva, né? Da teologia ou da mitologia cristã. Sabemos da calúnia e da traição, da flagelação e da coroa de espinhos, do caminho sob a cruz, do Calvário. Sabemos da calúnia, da traição, da flagelação, da coroa de espinhos, do caminho sob a cruz, do Calvário. Sob o ponto de vista estético, desejo que renove a história, Luiz, no seu plano, evidentemente, com simplicidade, sentido de composição, humanidade e, se puder, Luiz, convicção. Mas talvez seja o contrário. Talvez seja mais belo fazer o mesmo sem convicção. Fazer o mesmo sem convicção nenhuma, sem ter nenhuma ideia clara da verdade. Já lhe tenho dito por várias vezes que me parece ser a incerteza de Jesus, a sua recusa diante de Pilatos, um dos elementos mais impressionantes de toda a história da paixão. Cristo morreu sem certezas, ou pelo menos sem nenhuma das certezas que seriam essenciais. Por isso o venero tanto, Luiz. É evidente que se poderia retorquir que ter assente o dar é já possuir uma certeza. Mas não deve ser certeza de ordem racional. E assim, a observação aqui, pensando-se no que o Filosofitas vem trabalhando, inclusive nos seus cursos, né? A tradução aqui do ordem racional seria a ordem intelectual. Né? Mas o Agostinho usa o termo racional. Então, mas não deve ser certeza de ordem racional, intelectual. Porque você, Luiz, repito, não tem ainda uma filosofia. É uma certeza que você tem de ordem temperamental. Estará certo o seu temperamento? O temperamento está sempre certo, em dois sentidos. Olha que interessante. Primeiro, biologicamente. Depois, na máquina do mundo. Bom, em que ponto que o temperamento está sempre certo, biologicamente? Como que é isso? Biologicamente, por quê? Dados os seus ascendentes, e não tem nada a ver com o retorno dos astrólogos lá do Mohan, que a gente está lendo na turma 2, mas dados os seus ascendentes, a sua árvore genealógica, não podia ser senão o que foi. É uma questão de genética. E que não põe, de modo algum, o problema do livre-arbítrio, porque o exercício da vontade sobre o temperamento é uma questão diferente da fatalidade de temperamento. O exercício da vontade sobre o temperamento é uma questão diferente da fatalidade do temperamento. Biologicamente ainda, por quê? Que eu não estava falando por que está sempre certo o temperamento. O primeiro sentido é o biológico. Biologicamente, porque você tem essa ascendência, não poderia ser diferente. E ainda porque tem que se contar com toda a influência do metabolismo no temperamento. Então, além da parte genética, dos ascendentes, o metabolismo, o seu corpo biológico, o seu metabolismo, afeta o seu temperamento. Não existem os psicotrópicos, gente? Bom, a menos que você radicalmente, Luiz, não ponha tudo isso
como uma ação à distância do gênio. Terceira vez, biologicamente, porque você vive em simbiose com os homens. Você vive a vida com outros animais, com os homens. Com os homens e com os outros animais. E essa simbiose não pode deixar de lhe trazer modificação ao que seria, digamos, o seu temperamento inicial. Então, o temperamento não está errado no sentido biológico por conta da ascendência genética, Luiz, por conta do metabolismo, Luiz, e por conta da simbiose que você vive no meio animal aí, com os homens, e com os animais, e com os vegetais, e tudo mais. Por outro lado, o seu temperamento estará sempre certo quanto à máquina do mundo. O outro sentido, né, a máquina do mundo. Passamos por aqui da biologia física. E se quiser, a matemática. Cada estágio do mundo é uma dedução, um desenvolvimento correto, segundo as regras de um estágio anterior. Segundo as regras? Segundo as regras de uma matemática universal? Creio que não, Luiz. Segundo as regras de nossa miserável matemática, da única que podemos conhecer. Mas segundo regras, e é isso que importa. Aqui uma visão chave do Agostinho, né? Ter essa percepção de que há uma máquina, uma matemática que nos acompanha. Mas o seu temperamento, Luiz, se está certo segundo a ordem do poder, que é a da biologia, a da física, ou matemática, pode não estar certo no plano do querer, no plano da vontade, que é o plano do espírito. Por outras palavras, é esse seu temperamento do dar o que mais convém a você e aos seus semelhantes? É ele o que poderá dar a todos, incluindo você, a maior soma de felicidade? São tantas as questões que se levantam, Luiz, à volta desses pontos, que nem os poderemos expor todos. Creio, pois, que seria interessante conversarmos sobre alguns. E escuso de lhe dizer de novo, porque você já me tem ouvido centenas de vezes, peço desculpas, Luiz, você já tem me ouvido aí falar centenas de vezes, né, que não tento resolver problemas. Eu estou simplesmente a levantar-lhes. E aí, gente? Enquanto vocês pensam, a gente pensa aqui, o Antônio Brás Teixeira, ele escreveu uma breve nota sobre Agostinho da Silva e a Escola de São Paulo. E a Escola de São Paulo. Quando, em 1944, Agostinho da Silva decide deixar Portugal e transferir-se para o Brasil, a sua concepção do mundo e o seu pensamento filosófico e religioso vão ser confrontados com uma realidade inteiramente nova, que irá ampliar o seu horizonte espiritual e revelar-lhe a verdadeira dimensão da história e do destino de Portugal, o significado do culto popular do Espírito Santo, o sentido metafísico escatológico da ideia de Quinto Império e o valor profético da obra de Antônio Vieira e de Fernando Pessoa. Então, isso é chave também. Agostinho da Silva vem em 1944 para o Brasil. Depois de ter vivido em Buenos Aires, em Montevidéu, tá? E ter trabalhado no Rio de Janeiro e na Paraíba, o pensador português, ou já então luso-brasileiro, transferiu-se para São Paulo. No preciso momento em que acabava de ser criado o Instituto Brasileiro de Filosofia, que seria a direta origem da Escola de São Paulo. Porque pensava que o movimento literário e artístico desencadeado pela Semana de Arte Moderna de 22 havia esquecido a filosofia e que o ensino nas universidades brasileiras não promovia adequadamente o pensamento criador, o pensamento livre, o pensamento independente, e ignorava ou desprezava o passado da meditação filosófica nacional de Silvestre Pinheiro Ferreira,
Gonçalves de Magalhães, Tobias Barreto, Farias de Brito, Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva, Heraldo Barbi, acompanhados por outros intelectuais mais jovens, como Luiz Washington Vita, Renato Cirel Kizerner e Gilberto de Melo Kujavski. Em 1949, decidiu criar em São Paulo uma nova instituição cultural chamada Instituto Brasileiro de Filosofia, cuja vocação e projeto era o de favorecer a reflexão filosófica livre, a partir da concreta situação espiritual do Brasil e o estudo do seu esquecido passado filosófico. É grandioso o Agostinho da Silva, hein? E que tá mandando uma carta aí para o Luiz. Vocês se identificaram em algum momento com o Luiz? Como é que é? Ou com o Agostinho? Achei interessante a forma que ele começa, né? Semana passada, eu não sei se foi aqui, ou se foi em alguma outra leitura, que veio à tona a questão do estoicismo, uma frase do estoicismo que diz que a gente tem o controle de metade do mundo e da outra metade não. Aqui o Agostinho já começa falando que a gente não tem o controle de nada, né? Que é o lançar de uma moeda, é os dados do universo sendo jogados aí e a gente cria essa sensação de estar no controle por mero conforto, né? Mas eu acho que ele planta a interrogação. Aham. Nesse aspecto, né? Que é a moeda. Ele fala, é melhor lançar a moeda. Se perguntando ao mesmo tempo, né? Aham. Tiago? Então, eu acho que essa parte que às vezes fica dando bug aqui falando da cama. Eu acho que é essa parte da pessoa ser protagonista da própria vida e tal. Eu acho que isso aí depende do contexto em que ela está inserida, certo? E vai depender também das experiências que ela teve e se ela vai se tornar prisioneira das experiências que ela teve ou vai tomar uma medida simplesmente contrária ao sistema vigente daquela região. Então, a questão do livre-arbítrio, eu acho que é algo predominante que faz parte, sim. Então, por exemplo, eu estou aqui porque eu quero, né? Mas vamos dizer que eu tenho circunstâncias que me favoreçam para que eu esteja aqui. Mesmo que as circunstâncias sejam, mesmo que as circunstâncias para uma pessoa sejam contrárias ao ato que ela pretende executar, mesmo assim eu acho que ela ainda tem a possibilidade de executar aquilo que ela deseja. Então vamos dizer que uma pessoa ela vive um sistema ditatorial e ela tem vários incentivos para que ela não cometa um ato que vai contra a legitimidade daquele sistema déspota vigente. Mesmo assim, ela tem a liberdade de ser um mártir e morrer acreditando naquilo que ela vê que seja o melhor para ser executada. Então, eu acho assim que existe influências que podem determinar a nossa direção, mas não é algo predominante. Porque se for algo predominante, então simplesmente a gente não tem capacidade de raciocinar sobre as decisões próprias que a gente toma durante as nossas vidas, quase toda hora, né? Então, eu acho que ela vai em consideração isso, entendeu? Aí você joga uma moeda acreditando que 50% é de um lado e 50% é de outro. Não acredito que a gente é protagonista, e como protagonista, o coadjuvante seria toda a atmosfera e circunstâncias que vêm ao redor da gente, que pode nos influenciar, mas isso não pode ser determinante. Porque Protagonismo. Nós não podemos ser, nós não somos protagonistas, é isso. então, mas eu tô dizendo que na minha visão nós somos, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E na visão do Luiz, provavelmente seríamos.
Então, essa parte eu tenho que eu vi você lendo, tá? Mas eu tenho que reler um pouco em casa, assim, para que eu possa pensar um pouco, porque tá bem recente isso aí. Você consegue buscar essa parte do André, que está com o PDF, vocês estão de dar um Ctrl L, um Ctrl F, ver essa questão do Eu protagonismo? tô com ele aberto aqui, só que eu não consigo dar porque ele foi escaneado, aí ele não vai. Ah, verdade. Aí ele não vai. Bom, a gente tá quase aí. Astrid, quer comentar algo? Mm, Más que comentar un poco cómo golpea el texto con la vida misma, ¿no? Habla de un temperamento biológico y físico y me pregunto cuál fue el de Jesús y cuál fue el nuestro. Un Jesús hombre, un Jesús con errores y que vivimos de las incertezas. Yo me pregunto cuáles son certezas a la final y cuáles son incertezas. No creo que haya errores, simplemente hay que cruzar un río y cruzar la vida y que la vida nos demuestre qué es lo que podemos conocer como verdad o como mentira. Eso me ha gustado mucho. Y la parte última, no intento resolver problemas, simplemente levantarlos. Creo que se resume con algo de Tiago, de no somos protagonistas de la vida. Estamos ahí y nos toca sobrevivir, lanzarnos al agua. Eso. Muito bom. Sermos como nos fazermos protagonistas, como nos fazer protagonista, como me fazer protagonista de minha própria vida. É, E uma vida que acontece em simbiose com outros seres, com outras existências, que se faz em simbiose metabólica, se faz em simbioses genéticas, né? Se fazem em relações genéticas, enfim. E que se fazem uma matemática interessante. Eu achei essa parte me toca bastante, essa ideia, né, dessa miserável matemática. No sentido de, ainda que nós sejamos protagonistas, tenhamos essa dimensão, vamos dizer que quase divina, né, porque o protagonismo, de certa forma, é uma condição mais próxima do divino, né, do sagrado, aquilo que propulsiona o universo. Nós estamos nessa condição, né? A gente encontra muito essa ideia do animal racional, né? Agora está um tanto quanto desuso, mas eu me lembro na época do ensino fundamental que ao se explicar ali o Homo sapiens, talvez nas aulas de biologia ou de ciências dos primeiros anos ali, se colocava o Homo sapiens, né? Um animal racional, né? Um animal que pensa, que sabe que é um animal, sabe que nasceu, que vai morrer, enfim. Claro, aí vem toda uma discussão, não, tem outros animais que sabem que vão morrer, tem outros animais que sabem que nasceram, tem outros animais que têm uma consciência disso, mas ainda entendemos que o ser humano é desse devir que nós estamos participando aqui, né? Nós não somos anjos aqui, ou outras formas de existência. Somos seres humanos. Mas existe um homem em potencial. Esse homem em potencial talvez seja aquele do livre-arbítrio total, que é o livre-arbítrio conectado, né? Acho que no modo de entender até de Gilberto Holden. Mas que a gente que nomeia dessa forma, né? O livre-arbítrio conectado. Que deve ser próximo ali do que ele está reconhecendo como esse homem chamado Jesus. Agora, são interrogações que estão sendo colocadas aí, são mistérios. Travamos aqui uma conversa a respeito do protagonismo, de sermos protagonistas ou não.
Não sei se o André, que já está com a câmera ligada, se você chegou a dar uma procurada nessa parte do protagonismo. Não, cara. Eu estava procurando aqui, mas não consegui encontrar. Não sei se a palavra protagonismo ela surgiu ou se foi mais a questão do livre-arbítrio em si, né? Eu acho que foi a questão mais da decisão sobre a própria vida, não a palavra protagonismo. É, E foi nesse. Eu imagino que tenha sido nesse começo. o Luiz, ele se decidiu pela filosofia, né? Ele se coloca ali numa condição, aparentemente, moralmente elevada, passa-se a impressão de que o remetente é o destinatário, perdão. O remetente é o José Navarro, né? Passa essa impressão que o José Navarro é um homem mais experiente do que o Luiz. O Luiz é o jovem filósofo. Uhum. O José Navarro me parece que é um velho filósofo. E o Luiz falou para ele, falou assim, você é muito egoísta, né? Ele falou para ele também ali que você não consegue se expor de forma lógica, não é? Acho que o Zé Navarro ouviu essa. Que ele coloca ali. Eu queria achar até essa passagem para a gente começar essa segunda parte. Se você achar aí também, você me fala. Uhum. Aquele momento que ele fala da lógica. Olha lá. Como esta nossa conversa de hoje tem fatalmente seguir um pouco o curso errante de outras nossas conversas, ou seja, não é uma carta que está surgindo do nada, né? Já houve uma outra carta por parte do José, parece, né? Eu tive essa impressão. Eu tenho a impressão de que eles se conhecem há um tempo aí também, né? E que o José enviou uma carta para o Navarro dizendo que ele queria ser filósofo, que ele estaria se tornando filósofo. O tema dessa carta, né, tem girado aí nessa decisão que o Luiz teria tomado de ser filósofo, né? A Uhum. decisão para seguir o caminho de ser filósofo. E aí ele diz, com essa nossa conversa de hoje tem fatalmente seguido um pouco o curso errante de outras nossas conversas, porque como já teve a ocasião de me dizer, lá, não possuo muito talento da construção lógica. Você já me disse que eu não tenho talento da construção lógica, então eu vou lhe dizer o que eu penso desse ponto, ou pelo menos de uma parte desse ponto. Que ponto é esse? O da decisão, né? Essa história dele ter decidido se dedicar à filosofia e de não ter posto nenhuma espécie de preocupação material, né? Nessa escolha. E aí ele vai falar do temperamento. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, ver se a Astrid e o Tiago aparecem. Beleza. Espera mais 2 minutinhos. E tem um momento que é crucial também, quando entra o conceito de livre-arbítrio, né? Aí, nomeadamente, vem a palavra ali, conceito do livre-arbítrio. Eu tenho a impressão de que apareceu algo antes, mas o que eu estou encontrando aqui
talvez não tenha aparecido algo antes, mas é na parte em que ele está falando do sentido de que o temperamento está sempre certo no sentido biológico. E ele diz assim, biologicamente, porque dados os seus ascendentes, não podia ser senão o que foi. É uma questão de genética. E não põe, de modo algum, o problema do livre-arbítrio. Não põe o problema do livre-arbítrio, porque o exercício da vontade sobre o temperamento é uma questão diferente da fatalidade de temperamento. Não está dizendo que não existe o livre-arbítrio, né? Mas é que não, o problema do livre-arbítrio ele não é colocado nesse sentido biológico da genética. É um sentido. Se eu colocar esse problema do livre-arbítrio, eu não vou estar me contrapondo a esse sentido. Né? Não são direções opostas, são sentidos diferentes. E aí, então, uma coisa é o exercício da vontade sobre o temperamento. É o exercitar a minha vontade, o meu querer, sobre o meu temperamento, ou sobre o temperamento que cabe a mim. A outra coisa é a fatalidade do temperamento. Fala, Tiago. Aí, agora sim, vamos seguir. Nós paramos ali. Peço desculpas de lhe dizer de novo, meu amigo Luiz, porque você já tem me ouvido centenas de vezes falar que não tento resolver problemas, estou simplesmente a levantar-lhes. Em primeiro lugar, deve ser a felicidade um critério? Para mim, só é questão a felicidade própria. Como dialoga esse texto que a gente está lendo agora com o Bauman, né? Da Arte da Vida lá, com aquelas duas epígrafes que o André mencionou do Sêneca até, né, das decisões, dos erros. O que está mudo? Espera lá. Tá normal, eu acho que é o fone dele. Vou dar um toque no. Você tá ouvindo agora, Tiago? Ué. Você tá ouvindo a gente? Tô vendo agora. Ah, legal. Vamos lá. Para mim, só é questão a felicidade própria. Acho que a dos outros deve ser sempre um critério. Para mim, só é questão a felicidade própria. Acho que a felicidade dos outros é que deve ser sempre um critério. Sempre? E aí vem ele, né? A levantar os problemas. Se Beethoven, para compor a sua música, se Dante, para escrever a sua poesia, se Tolstói, para viver a sua vida mais bela, mais dramática do que os livros, tiveram de esmagar felicidade à sua volta, se, como creio, uma coisa se não podia ter feito sem a outra, que valeu mais? Devia também ter sido critério para eles a felicidade dos outros? Se um artista tem uma obra dentro de si, deve sacrificar os outros ou a obra? Olha a pergunta, hein? Se um artista tem uma obra dentro em si, deve sacrificar os outros ou a obra, Luiz? Nenhum artista, é claro, hesitaria na resposta. A obra nunca se sacrifica. Os artistas, querido amigo, são uma espécie de lobisomens. Obedecem a um fadário. Não podem deixar de sacrificar os outros em vez da obra. O que não é, nos melhores, pequeno elemento para que sofram.
Então, os artistas são uma espécie de lobisomens, obedecem ao fadário, não podem deixar de sacrificar os outros em vez da obra. O que não é, nos melhores, pequeno elemento para que sofram. Olha que bonito isso. Nos melhores, elemento para que sofram. Não é pequeno. É um elemento que os faz sofrer, para os melhores. Mas o artista, ainda assim, não sacrifica a sua obra em detrimento dos outros, da felicidade dos outros. Mas você, Luiz, é possível que também tenha de escolher. Pode haver um momento na sua vida que você, Luiz, vai ter que se decidir entre a felicidade de alguém e a sua problemática filosofia. Se o seu caminho é o de dar, lembra que ele tinha distinguido de dar, de receber, de dar e receber. Se o seu caminho é o de dar, o que é lógico, é que faça a dádiva mais alta, a de si próprio, a da sua obra. Se o não fizer, você toma outra atitude, a de receber, que é sempre a do artista, considerado como criador. É evidente que, realizada a obra, ele passa a ser o que mais dá. É evidente? Mas, como criador, o artista é egoísta. Sempre egoísta. O mais possível egoísta. Talvez, de resto, o egoísmo seja aparente. Talvez o artista, em vez de dar a um, se esteja reservando para dar a milhões. Nossa, faço um parênteses aqui. Lembrei aqui, estou vendo aí o André Gil, que nos apresentou aquele conjunto chamado Cérebro Eletrônico. Tem uma música que o eu lírico da canção coloca. E algo nesse sentido. Para ser também dos outros, que ele diz, estou prometido para ser também dos outros. Eu não vou me sacrificar por você, por aquela pessoa em específico, mas eu vou me sacrificar por milhares, milhões. É isso que o Agostinho um pouco está dizendo ali. Apesar de que na música que eu lembrei aqui não era a questão do sacrifício, né? Mas era o sentido de ser também dos outros. Então, porque essa obra, ela tá ali dentro, em si. Porque lembra, a pergunta do Agostinho para o Luiz foi a seguinte, olha lá. Se um artista tem uma obra dentro em si, deve sacrificar os outros ou a obra? Sim, um artista. Então, o problema do artista. E me parece que o Zé Navarro, que é quem está escrevendo essa carta, né? Quem assina a carta, o provável heterônimo do Agostinho da Silva, fica aí uma outra pesquisa para a gente. O José Navarro já falou, olha, Luiz, você me coloca como sendo um egoísta, né? Tem 3 sentidos possíveis. É dar, receber, dar e receber. Dar e receber são os milhões e milhões de pessoas. Dar é onde você se coloca. E receber é onde você me coloca. Afinal, você sempre fala que eu sou egoísta. O Zé Navarro fala algo nesse sentido, né? Então, a gente estava conversando essa questão. Então, me parece que é o Luiz, o jovem filósofo, que está recebendo cartas do José Navarro, que é este filósofo já mais vivido, mais vivenciado. Um filósofo que se coloca em diálogo muito forte com as artes, com a poesia, com a arte de viver. Daí a relação que fazíamos com o Bauman, né? A arte da vida, a arte de viver. E caminhando aí para o fim da carta, né? O texto hoje vai avançando. Vamos seguindo aqui.
Em qualquer caso, mas como criador, o artista é egoísta, sempre egoísta. O mais possível egoísta. Talvez de resto o egoísmo seja aparente, talvez o artista, em vez de dar a um, se esteja reservando para dar a milhões. Em qualquer caso, num certo momento, é egoísta, que é duro. E você? Mudará de caminho? Sacrificará a sua obra, Luiz? Talvez o faça. É natural que o faça. O seu temperamento, de fato, é o de dar. E dará. Depois de todos esses projetos de filosofia, virá uma existência pacata, uma vida vulgar e uma saudade que o não deixará nunca, querido amigo. A saudade do que não foi. A saudade que tem tantos pais do menino que nunca se gerou. Mas deixe-me dizer-lhe o que penso. Luiz, se você sacrificar a sua obra, é porque a não tinha. Não havia apenas o desejo da obra, a imaginação da obra, nada mais. Porque se ela existisse, Luiz, você passaria por cima de tudo, esmagando tudo, sem piedade, com horror, mas sem piedade, como os couraceiros de Waterloo. Quem tem uma obra, a obra o tem, Luiz. Quem traz mensagem, a há de ler perante o rei. Arqueja, mas lê. Sufoca, mas lê. E depois de ler, cairá por terra, mas já leu. É a posse mais terrível de todas, Luiz. A escravatura mais completa. Aquela que uma obra exerce sobre o seu criador. Se você a não fizer, Luiz, é realmente porque a não tinha, porque era fraco. A opinião dos seus amigos era apenas uma ilusão dos seus amigos. Se você for um criador, não dará a felicidade nem a si, nem aos que estão imediatamente à sua volta. Suponhamos que pomos de lado o problema da felicidade, vamos por outro caminho. É o temperamento de dar o mais útil aos outros? É? Aqui se põe uma questão prévia, que você terá de resolver. Qual que é o seu critério de utilidade, Luiz? Sabemos pela escassa experiência histórica e pela ainda mais reduzida experiência pessoal que é a nossa, que nem sempre o que se julga útil foi útil, que nem sempre o melhor gerou o melhor. O aparecimento de grandes chefes morais e religiosos significou muitas vezes para a humanidade o início de duras tiranias e perfeitos atos de banditismo praticados com a pior gente do mundo vieram a dar resultados que são inteiramente do outro plano. Na minha vida, Luiz, o que foi bom em si veio a ter, muitas vezes, consequências nada benéficas. E o contrário. Então, ufa. Então, o que foi bom em si veio a ter, muitas vezes, consequências nada benéficas, mas também o contrário. Consequências benéficas. Ou de tudo benéficas. Examine a sua vida, Luiz. E veja, se mesmo nos poucos anos que você já teve ao seu dispor, lhe não sucedeu exatamente o mesmo. Só teríamos uma certeza de utilidade esperando até o fim do mundo, vendo o resultado final que se tem atingido e averiguado em que medida cada ato histórico, isto é, cada ato preso, incrustado no tempo, terá contribuído para esse resultado. Mas nós não chegaremos até o fim dos tempos, Luiz. E creio que se chegássemos, veríamos desaparecer com o universo toda a distinção entre útil e inútil. Caramba, hein? Ou entre favorável e prejudicial. O céu e o inferno estão em função de existência e de espaço. No dia em que tudo isso desaparecer, Luiz, ou no momento em que tudo isso se supere, no momento em que haja eternidade, nada foi útil, nada foi prejudicial. Tudo foi, simplesmente. E ninguém julgará, e ninguém será condenado. Dirá você que se tudo isso é assim,
Então não haverá objetivo a atingir. Seremos como a macieira que daria maçãs, mesmo que ninguém lhes comesse. Que a última razão dos nossos atos não deve ser a de um alvo, mas a de uma existência. E mesmo aqui, devemos abolir as causas finais. Simplesmente, querido amigo, o espírito é finalista. Tem ideais. Abre-se aqui um conflito. Se não, entre a estrutura, pelo menos entre o aspecto do espírito e o aspecto do real. O espírito, o primeiro, põe objetivos. O real, o segundo, apresenta consequências. O químico quer sulfato de zinco. O químico quer sulfato de zinco. Mas o sulfato só é porque existiram, nas proporções convenientes, o metal e o ácido. É este, naturalmente, um conflito fundamental e insolúvel. A batalha entre o querer e o poder. A batalha entre o espírito e o real. A batalha entre o querer do químico e o composto químico. Você vai um dia, Luiz, como filósofo, arranjar explicações sutis e poderosas. Irá arranjar sistemas que o explicam e resolvem. Mas o conflito, Luiz, permanece. Queria escrever-lhe mais. E a carta maior ficaria incompleta. Mas sabe o que é a minha vida? E como nunca poderei ir além da preparação de tudo o que mais desejaria fazer. Esta carta é um bocado de carta. Como a minha vida é um bocado de vida. Conto, no entanto, escrever-lhe de novo dentro de uns dias, ok? Conto, no entanto, escrever-lhe de novo dentro de uns dias. A menos que você prefira vir por cá, para que pauremos. Amigo certo, José Navarro. E aí, gente? Essa primeira carta, das 7 cartas, que fica de impressões aí? Vai lá, Thiago. O que me chamou a atenção foi a respeito da obra e do artista. Eu acho que não resta muita dúvida de que a importância da obra é mais importante do que a própria pessoa que realizou, porque a obra se torna praticamente uma extensão, entendeu? Da visão que o artista tem referente àquilo que ele construiu. Então, tipo, ele morre, mas a obra fica. E se a obra fica e perdura por centenas de anos, e ele tem consciência disso, então, de fato, não há razão para que ele se sacrifique ao invés da obra. A obra não é então isso faz com que a obra tenha mais peso do que a própria vida, porque ele já conseguiu realizar, já está lá. Mesmo que ele consiga realizar outras, pelo menos aquele que ele conseguiu realizar, ele não vai abrir mão daquilo, mesmo que a vida dele esteja em risco. Então eu achei essa parte interessante aí. Aí depois ele fala, não, mas mesmo que seja para outras pessoas. Tá, mas mesmo que seja para ele mesmo, entendeu? Mesmo que seja para ele mesmo, aquilo tem mais do que uma exaltação do próprio ego, porque pode ser que nem seja isso, mas a questão de você poder expressar, entendeu? Aquilo que você considera importante em algo externo a você, entendeu? Eu acho interessante, eu quero ouvir o André e a Astrid, mas eu acho interessante essa questão da felicidade que ele coloca. Que
que ele começa, em primeiro lugar, deve ser a felicidade um critério? Você vê que ele está preocupado e ele sabe dessa preocupação, não é só ou ele se ocupou ou se ocupa, nesse momento que ele escreve isso para o Luiz, né, o Zé Navarro, da questão da felicidade. O que é ser feliz? Eu sou feliz? Eu estou sendo feliz? E que felicidade é essa? Ele vai colocar que a felicidade, isso me chamou atenção, né? A felicidade egoística, né? A felicidade própria. Só é questão a felicidade própria, ou seja, só é questão a minha felicidade. E eu acho que ele, enquanto artista, José Navarro, ou um filósofo que dialoga muito com a arte, né, a ponto de fazer da filosofia uma arte, ou melhor, de fazer da vida uma filosofia, ou de fazer da filosofia a vida, de aplicar a filosofia na vida, de aplicar a filosofia na arte, de fazer a vida ser uma obra de arte criada por um artista, que é artista, que é temperamental, que tem um temperamento, que joga moedas, que não é a todo instante intelectual, que decide, que opta, não, porque isso aqui é melhor do que isso aqui, por causa disso, daquilo outro, toda uma história, toda uma teoria, toda uma sistematização. Não, é um artista que também está colocado em um mar revolto de biologias das mais diversas e das matemáticas das mais diversas. E é interessante que ele fica, né, dialogando e trazendo à tona esse problema do espírito, esse problema metafísico, essa distinção da existência e da essência, do real e do espiritual. Né? Lembrando novamente aqui o Roden, mas o que é não é o que existe. O que existe não é o que é. Apesar de que o existe participa, que a existência participa daquilo que é. E o é participa da existência. Mas o é e a existência são coisas distintas. E ser é maior do que existir. E é nesse sentido que ele vai trazer essa problemática do espírito, do querer e do poder, do dar e do receber, do dar e receber, e do receber no sentido egoístico a da própria felicidade diante da sua obra. Mas ele coloca que nem sempre é tudo um mar de rosas, não, nem sempre é tudo é felicidade, né? Mesmo para o artista que está criando aquela obra. Por vezes é até muito sofrimento, ele até fala que os melhores, né, sofrem com o fato de estarem sacrificando pessoas em detrimento de sua obra, sacrificando o outro, às vezes até a si próprio, né? Até esse outro pode ser até um outro eu. André? Os dois caminhos que ele descreve aí são caminhos de dor, né, de sofrimento, porque primeiro ele descreve o caminho do dar, né, que ele coloca o Jesus, e aí um pouco antes ele lembra, ele diz que já conhece o caminho do Calvário, da crucifixão e tal. Nós já conhecemos. E agora, nesse segundo momento, que eu achei interessante também, que agora ele coloca o artista no lugar que ele estava na primeira parte que a gente fez antes do intervalo, né? Que na primeira parte era Jesus, ele e o resto de nós, o resto dos milhões de milhões. Porque o Luiz tinha colocado ele como egoísta. Ele faz até essa brincadeira. Mas aqui ele coloca o artista e ele justifica o porquê o artista precisa ser egoísta, né? E ele também descreve o caminho, que nem você estava falando, que é um caminho de dor, é um caminho de abrir mão, é um caminho de ver quem você ama, sentir sua ausência em prol da sua obra, né? Nossa, pode até ser uma apropriação indevida, mas assim, acho que tem a sua poética.
Mas eu me lembrei muito aqui agora da música Meu Amigo Pedro, do Raul Seixas, que ele canta por irmão dele, né? Raul canta pro Pedro. Ele fala, Pedro, onde você vai? Eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. E ele vai falar mais ou menos aqui nessa parte. Depois de todos esses projetos de filosofia, né, seus aí, Pedro, né, vamos dizer, virar uma existência pacata, uma vida vulgar e uma saudade que não o deixará nunca, querido amigo. A saudade do que não foi. A saudade que tem tantos pais do menino que nunca se gerou. Então, assim, a saudade de algo que nunca foi. Então, me parece que se tivesse sido, talvez fosse melhor. Deixou de ser diante de uma idealização, de uma imaginação. É muito forte quando ele coloca aquela questão da arte, assim, que isso nunca te pertenceu, né? Ele coloca algo nesse sentido. A sua vida, lá, é uma obra, né? Se você sacrificar a sua obra, porque não tinha. Então, ele vinha falando da questão do sacrifício, né? Da obra ou do outro? Não, eu não sacrifico a minha obra. Não, mas eu vou sacrificar a obra. Eu falei, não, se você sacrificou uma obra, então você nunca entendeu o que era uma obra, você nunca fez uma obra, você nunca teve uma obra. Você não tem como, né, aparentemente, assim, o sacrifício de uma obra. Na forma como a obra está colocada, né, de uma maneira ideal, como filosófica, como Agostinho, ou melhor, o José Navarro está apresentando para o jovem filósofo Luiz, se ela existisse, você passaria por cima de tudo. Você não teria como decidir, né? Não é uma decisão, é temperamento. Né? Você, se tivesse uma obra de fato, você agiria lá, ó, sem piedade, com horror. Você podia até estar horrorizado com aquilo. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O lobisomem, lembra? Ele compara o artista como um lobisomem. Né? Então, de repente, o lobisomem pode até estar consciência do que ele está trucidando, fazendo aquela coisa absurda, mas ele tem terror daquilo, daquela consciência, mas ele continua sem piedade, ele continua trucidando tudo. É como os couraceiros de Waterloo. Quem tem uma obra, a obra o tem. Aí vem a pergunta, que obra é essa? Existirão obras mais ou menos éticas? Existirão obras mais ou menos belas? Eu suspeito que para o José Navarro, que o Zé Navarro, sim. Existem obras éticas, consequentemente estéticas, e outras não. Muita coisa que a gente levantou nas discussões do Bauman lá também, estou lembrando até algumas falas do Tiago aqui, né, trazendo alguns causos, algumas histórias, mas que se enquadram nesse sentido aí. Né? Essa questão dos valores, do que é ético, do que não é ético. Do que é belo e do que não é belo. Claro, aqui é uma linha muito tênue, muito complexa, difícil, delicada, né? Senão a gente cai aqui, a gente sabe que a gente está a um passo de cair, por exemplo, na arquitetura da destruição, né? Aquele documentário Arquitetura da Destruição, arte degenerada, né? Não é nada disso que a gente está falando aqui, né? Há muito chamado arte degenerada que é extremamente bela e ética. A questão é como não abandonar a ética e a estética? Como não abandonar a ética? Tudo era lógica, ética,
Tudo era lógica, ética, física. Talvez continue sendo, dentro dessa perspectiva triangular do conhecimento. Vamos lá, Astrid. Mm, Para mí, además de lo ético y de lo estético de la obra, lo miro en la vida propia, en jugar esta vida dentro de la vida. Me gustó mucho también una parte que dice que actuamos como una máscara, ¿no? Y la vida se encarga de tirar esa máscara. Entonces, es parte de los retos que tenemos, y vuelvo a la primera parte cuando dice, es mejor jugar la vida sin tirar la moneda, sino vivir de las incertezas, más o menos, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión más bien desde esta lectura, y lanzarnos a mirarnos más naturales y más originales de los que somos. Sin máscaras, esa es la palabra, sin máscaras. Fantástico. E é interessante da carta também, né? Essa forma de escrita, como é legal. A gente até mencionou lá os encontros particulares de filosofia, tá lá a filosofia clínica, aconselhamento filosófico, e tem uma proposta de um método, chamado método multiplataforma das cartas partilha, que guarda a relação com a possibilidade filosófica e terapêutica das cartas, essa forma de se comunicar. E é legal que o Zé Navarro, ele acaba aqui, eu estou chamando ele de Zé, mas é José Navarro, né? Como ele termina aqui a carta ao Luiz, né? Que vai escrever para ele logo mais, né, dentro de uns dias, ao menos que ele prefira, né, pegar ali o transporte, se locomover até a cidade do Zé Navarro, e eles possam conversar, né? Se olharem, olho no olho, tá ali, dividirem refeições, momentos, encontros, corpos. Como será, né, essa conversa entre José Navarro e Luiz, hein? Bom, mas só para adiantar, na carta 2, ele vai falar, nossa última conversa foi tão rápida, em um lugar tão pouco propício. Então, assim, parece que eles tiveram uma conversa aí, né, entre uma carta e outra. Então, a gente vai só imaginar que conversa foi essa. E assim como a gente pode ir lendo aí no PDF, né, ou esperar o próximo encontro, que é daqui 15 dias, uma terça-feira, né, daqui 2 semanas, terça-feira, dia 15/8, que 14 dias, portanto, né? Se nós começarmos a contar a partir de amanhã, se começarmos a contar no hoje, são 15 dias de fato. Então, nos vemos na terça-feira, dia 14, às 19 horas, para seguir na leitura aí da carta 2, do José Navarro, com o amigo Luiz. Dia 15. Dia 15, perdão. Foi tanto 14, 15 que confundiu tudo. Beleza, vamos, palavras finais de cada um. André? Antes de eso, no estoy segura el texto para los próximos 15 días. Nós vamos Oi, seguir Astrid. lendo. Fala, André, pode falar. Não entendi o que a Astrid falou, desculpa. Não, a respeito dos textos que nós vamos seguir, não é?
lendo, será esses 7 cartas a um jovem filósofo. Então, são 7 cartas, né? A gente já viu um que eram 44 cartas, né? Esse é bem menos, mas são 7 cartas. Vocês notaram, né, que é uma densidade poética considerável, né? Então, a gente pode ler aí as 7 cartas. É claro que no PDF que nós disponibilizamos não tem todas as 7 cartas, mas fica o convite para que vocês possam buscar estes escritos aí. Eu vou só confirmar aqui, estou abrindo o PDF, para ver quantas cartas a gente tem aqui. Tem 3. 3? Porque assim, se a gente seguir essa média, né, hoje nós lemos uma carta. A ideia é que nos próximos 2 encontros a gente leia outras 2 cartas. São 7 ao todo, então fiquemos à vontade para fazer as leituras que quisermos dessas 7 cartas. Mas nos encontros de leitura, nessa dinâmica que nós estamos vivendo aqui, nós vamos ficar no PDF aí, carta 1, carta 2 na semana que vem, e depois, na última semana, a carta 3. Tudo está no PDF. Beleza, gente? Bom, vamos continuar então nas palavras finais ali. O André gostaria de tecer algo para encerrar? Bom, só agradecer pela experiência. Realmente, esse formato de carta é muito interessante, né? Não sei, acho que eu sinto o autor mais próximo de nós, leitores, nesse tipo de escrita. E é isso, agradecer a todo mundo que pôde compartilhar as ideias aí e enriquecer um momento. Astrid? Para mí es enriquecedor escucharles e ir aprendiendo de ustedes. Conocer a este maravilloso hombre en las cartas me inspira. Me inspira también a decir lo que tenemos dentro, ¿no? Como comenzar a escribir de esta forma, a través del poema, a través del arte. Yo creo que la filosofía es un arte, es un poema. Eso. Tiago? Então, na minha visão, eu consegui ter uma familiaridade muito maior com os escritos de Bauman. Eu consegui me associar melhor com os escritos dele. Com esse pensador, eu vou ter que me aprofundar um pouco mais para eu poder extrair algumas observações. A minha visão está sendo essa. Legal, continuemos então nessa trajetória aí, nessa busca por aproximações, agora do Agostinho da Silva, e aproximações dessa cultura do filosofar, do fazer filosofia, ciência, arte, em espiritualidade, em conexão. Então é isso, gente. Muito obrigado pelas ideias, pelas partilhas, pelas impressões, e sigamos até dia 15.